Bom dia, gente! Sejam bem-vindos ao Sempre Gratidão, mês de julho. Graças a Deus, mais um dia, né? Graças a Deus, mais um mês. Olha, metade do ano já se foi Sim, e que bom, né? Que a gente está aqui agradecendo a Deus. Acho que é o melhor tempo que a gente pode ter, é o melhor tempo que a gente pode disponibilizar na nossa vida é agradecer a Deus. Certo, Eli? bom Bom dia. dia! Bom dia, meio boa tarde? Não, é bom dia ainda. Antes de meio-dia, sempre é bom dia. Bem-vindas ao Sempre Gratidão. Com certeza, esta semana será de grandes bênçãos, porque a gente já pode prever, pelos acontecimentos, a gente pode prever que será uma semana de grandes milagres, de muitas bênçãos. E você é bem-vinda a estar conosco, consagrando do dia 1º ao dia 7, em gratidão, só agradecendo pelo mês de julho. Também nós já estamos assim no meio, não é? No meio do ano, nós temos muito para agradecer do primeiro semestre e temos muito para receber ainda no segundo semestre. Su, estou muito feliz de a gente estar fazendo mais um Sempre Gratidão, e a gente pode dizer nesse meio de ano, Ebenezer, até aqui nos guardou o Senhor, até aqui a bondade de Deus esteve sobre nós, então, com certeza, nós podemos agradecer, porque essa bondade continuará sobre a nossa vida. Vamos lá? Vamos orar? Eu gostaria de ler aqui no Salmo 50, no versículo 23. Eu convido você a repetir comigo isso. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Nós estamos oferecendo gratidão a Deus como sacrifício, porque nós estamos indo pela fé, nós estamos olhando para o mês de julho e vendo a bondade de Deus sobre o mês de julho, então nós estamos honrando ao Senhor. Eu convido você a repetir comigo: bondoso Deus, eu estou te honrando, trazendo a minha gratidão pelo que virá, crendo que eu já recebi. E continua aqui Davi dizendo: e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então nós veremos a salvação de Deus mais uma vez sendo manifestada na nossa saúde, na nossa família, no trabalho, pelo sustento, pelo que virá, pelas causas que a gente ainda não resolveu, nós podemos oferecer a nossa gratidão. Vamos orar, então, agradecendo a Deus, porque nós podemos, eu e você. Você está aqui conosco porque você tem muito para agradecer por saúde, pela vida, pela salvação, pela vida eterna. Você também tem muito para agradecer. Vamos agradecer a Deus, então? Feche os seus olhos, sinta o Espírito Santo dentro de você e faça a oração que ele te movimenta a fazer. Vamos lá? Bondoso Deus, nós te louvamos por essa manhã, manhã de sol aqui na nossa cidade, aquecendo, já esse friozinho saindo e vindo um calorzinho gostoso. Nós te agradecemos essa tecnologia, a oportunidade de nós estarmos alcançando tantos amados teus através dessa mensagem, e nós te damos graças pelo mês de julho, pelo que o Senhor já preparou, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Espírito Santo vai nos ensinar a acessar tudo que o Senhor preparou para a vida de cada um de nós durante esse mês de julho. Temos certeza que o Senhor tem grandes planos a nosso respeito, que os teus sonhos são maiores do que o nosso e que o teu agir através da nossa vida, através da vida de cada pessoa que está orando agora conosco, será muito mais do que nós conseguimos pensar, imaginar ou pedir. Te damos graças pela vida de cada pessoa que está aí nos acompanhando nesse movimento de te agradecer
crendo que nós já recebemos o melhor mês deste ano de 2021. Agradecemos o que o Senhor fará hoje, agora, a partir da leitura da tua palavra, da meditação, o que o Senhor estará fazendo na nossa vida. Te damos graças, porque em todas as coisas o Senhor nos faz mais do que vencedoras. Fala através da Sueli, fala no coração de cada pessoa que está nos acompanhando nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Su, vamos lá, com certeza Deus colocou grandes coisas no seu coração e você vai ser mensageira de Deus para nós nesta manhã. Amém. Graças a Deus, né? Sabe o que eu queria pedir para vocês que estão aí, que forem chegando? Deixem um comentário daquilo que Deus fez nesse primeiro semestre na sua vida. O que você pode compartilhar conosco? O que você pode colocar aqui para dizer: Senhor, muito obrigado por essa situação, por isso que aconteceu, eu te agradeço. Quando a gente compartilha, quando a gente testemunha, né, nós estamos, além de agradecer a Deus, nós estamos incentivando as outras pessoas. Nós estamos num ambiente de milagres, né, e de gratidão ao Senhor. Então, coloque aqui nas mensagens o seu agradecimento, algo que aconteceu, e coloque também um agradecimento por algo que vai acontecer. O que vai acontecer no segundo semestre, né? O que você pode agradecer a Deus? Coloque aqui o que você quer agradecer no segundo semestre, que você ainda não viu. Agradecer aquilo que você ainda não viu, tá bom? Gente, eu quero então compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Êxodo. Eu coloquei já alguns versículos aí no chat, é só vocês darem uma olhada ali para cima nas mensagens. Eu já coloquei alguns versículos, tá? E nós vamos ler em Êxodo, capítulo 40, versículos 2 e 3. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda da revelação. Colocarás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Quando Deus tirou o povo do Egito, lá no início da caminhada no deserto, né, que Deus chama Moisés ali no Monte Sinai, que ele se revela e ele fala ali com Moisés, ele chama todo o povo, mas por fim Deus chama Moisés para o monte, né? E ali naquele tempo Deus dá para Moisés um modelo de uma tenda, de um lugar para ser construído, a fim de que fosse a habitação de Deus no meio do povo, a habitação do Altíssimo no meio deles, na terra. Nós podemos ler lá em Êxodo 26, Êxodo 25, 8, o objetivo que Deus tinha, né, ao dar essa instrução para Moisés. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus queria vir morar no meio do povo, estar junto, estar pertinho. Então ele deu essa instrução, a construção do tabernáculo, que seria um lugar terreno aonde a presença de Deus estaria. Então o tabernáculo era esse santuário para abrigar a presença de Deus, um lugar do encontro com Deus, a residência, a morada de Deus na terra. A presença de Deus estaria ali. E a presença de Deus dentro do tabernáculo era representada pela arca, que foi o primeiro objeto que Deus foi falando com Moisés para ele fazer, para ele construir. E essa arca, ela ficaria protegida por um véu. Esse lugar onde a arca ficaria e que estaria esse véu protegendo a entrada era chamado lugar santíssimo ou santo dos santos. Ali não se podia entrar, somente o sumo sacerdote podia entrar ali. E depois, à frente desse lugar tinha o lugar santo.
Esse lugar só os sacerdotes poderiam entrar e tinha todo um processo de purificação para se entrar nesse lugar. Por isso que não era qualquer pessoa, tinha que ser o sacerdote passando por um processo de purificação para que ele pudesse entrar nesse lugar, porque era um lugar da presença de Deus, um lugar santo. Em Êxodo 26, 33, nós vemos falar sobre esse véu. Era um véu muito pesado. Não é véu como a gente pensa, véu de noiva, sabe? Que facinho você rasga. Não. Era um véu muito pesado, com muitas cortinas, muito tecido. E esse véu, ele fazia essa proteção desse lugar. A presença de Deus estava ali, protegida por esse véu. Na verdade, a proteção era para que as pessoas não morressem, né? Na presença de Deus, diante de toda a sua santidade. E o povo ficava do lado de fora, o povo ficava à entrada do tabernáculo, eles não entravam nessas salas, nesse lugar santo. E do lado de fora, havia alguns lugares ali, e entre desses lugares que Deus foi dando ordem para serem construídos, havia o holocausto, o altar do holocausto. Então, quando você entrava nessa tenda, antes, na entrada, tinha esse altar do holocausto, que a pessoa, ela chegava ali para oferecer o sacrifício de um animal. E quando a gente fala em animal para ser oferecido em sacrifício, o animal ele era inocente, mas ele iria morrer por alguém, no lugar de alguém que pecou. Então ali era oferecido sacrifício a fim de se ter a purificação, a fim de se ter o perdão dos pecados. E alguém precisava morrer para que se pudesse entrar nesse tabernáculo. Ninguém poderia entrar no tabernáculo sem que houvesse derramamento de sangue, né? E aqui então eu quero chegar no motivo da nossa gratidão de hoje, que é agradecermos pela salvação. A salvação que Cristo nos deu. O tabernáculo, ele era um modelo do que Cristo viria fazer por nós. No Antigo Testamento, esse conjunto de livros, né, que a gente chama de Antigo Testamento, nós temos as revelações do que Cristo viria fazer, a sombra, modelos, né, do que seria a nossa vida depois que Cristo viesse morrer por nós. E assim como ali havia esse altar de holocausto, né, para o sacrifício, Cristo veio e se ofereceu em sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício, ele é o sacrifício de Deus e em nosso lugar, né? Então ele morreu inocente porque ele não teve pecado e dessa maneira ele liberou um caminho, ele liberou um acesso para que nós possamos entrar na presença do Senhor nosso Deus, do nosso Criador. Ele derramou o seu sangue ali. A partir desse momento que Cristo morreu, quando ele estava na cruz, vocês lembram aquela passagem que fala que o véu do templo se rasgou? Quando Jesus morre, o seu sangue é derramado, a sua carne é ferida, a sua carne ela é amassada, né? Ela é machucada. O véu do templo, o templo era um lugar que depois foi construído com parâmetros também do tabernáculo, né? Esse véu se rasgou, significando que a partir da morte de Cristo, nós podemos entrar livremente à presença de Deus. Não tem mais véu. O véu se rasgou, abriu-se, né? Esse caminho que a gente ia até um ponto só, agora não. Agora o véu rasgou, a gente pode entrar na presença de Deus. Jesus morreu por mim e por você, né? E liberou esse caminho para nós. Lá em 1 Pedro, eu não vou ler todos, tá? Vou citar alguns versículos para a gente não passar mais, não estender tanto. Mas 1 Pedro 2,9 diz que agora nós somos sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Então lembra que só o sacerdote podia entrar lá no lugar santo, na entrada da presença de Deus? Agora nós podemos entrar, porque nós fomos feitos sacerdotes
E quando Deus lá no Sinai chamou Moisés para falar com ele, falar com o povo, entregar as leis, na verdade, Deus deu essa palavra. Ele falou que queria que o povo fosse um reino de sacerdotes, mas ali aconteceu tanta coisa, o povo não entendeu, não recebeu aquilo. Mas Jesus veio. Jesus veio para corrigir tudo isso e nos fez sacerdotes. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo como caminho para Deus, que você crê nesse sacrifício, que Ele morreu por você, que Ele morreu no seu lugar, então você tem esse acesso, porque você é agora sacerdote do Deus vivo. É muito lindo, né? É um lugar muito especial. E entre o altar do holocausto, que fica do lado de fora, até a presença de Deus, havia um caminho a ser percorrido. Então, quando você entra no tabernáculo e você percorre, né, desde a entrada, você passa ali, tinha outras dinâmicas que precisavam acontecer, né? A pia de bronze, onde você se purificava, tinha o altar, e aí você passava, ia em direção à arca da aliança, e inclusive esse caminho ele forma uma cruz, né? É muito interessante, é muito lindo. E então esse caminho é o próprio Cristo. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Quando você entra no tabernáculo, existe um caminho. O caminho é Jesus. Você passa pelo altar de sacrifício, pelo altar do holocausto e vai adentrando, passa pelo véu que está rasgado. Agora é só uma lembrança. Está ali só para você lembrar, puxa, foi rasgado. Eu posso entrar. Então, nesse caminho, Jesus, nós podemos entrar à presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 22, vamos ler. Podem ir colocando aí o comentário de vocês. Olha, Hebreus 10, 19 a 22. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, que é o seu próprio corpo. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, na plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Lembra que eu falei da pia, que você se lavava ali? E aqui está falando que esse caminho é pelo próprio sangue, pela carne de Jesus Cristo. Esse é o novo caminho, esse é o acesso, Jesus, né? O fato de Jesus ter morrido por nós, ele se tornou esse caminho. E o corpo de Jesus, ele foi rasgado, né? Hebreus fala aqui que esse véu, o corpo de Jesus, a crucificação também significa o véu, né? Através da sua carne, o próprio véu que foi rasgado. Foi Jesus, o corpo dele foi rasgado por mim e por você. Por isso que a gente tem que agradecer, né? Ele morreu em meu e em seu lugar. E agora ele nos convida a entrar nesse lugar santíssimo. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Ele sofreu, morreu inocente, sem pecado. E agora ele fala, olha, vocês podem entrar. Está livre, todos têm acesso, todos aqueles que creem. Hebreus 9, 11 e 12. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e obteve eterna redenção. Gente, o que mais nós poderemos querer nessa vida, né? Se não olharmos para esse amor, para esse sacrifício, nós agora podemos entrar. Jesus fez essa obra por nós. E o que a gente pode fazer de melhor é agradecer a Deus, é estar aqui em comunhão, sendo gratos, né? Senhor Jesus, muito obrigada pela tua morte, muito obrigado porque o Senhor permitiu, o Senhor se deu, Ele fala lá em João,
que ele deu a sua vida. Então não foi ninguém que matou Jesus, ele se deu para morrer por nós. Graças a Deus. Vamos voltar um pouquinho para o texto de Êxodo, que diz, Êxodo 40, no versículo 2 diz, levantarás o tabernáculo. Bom, a partir da morte de Cristo, nós temos a revelação de que somos casa de Deus, de que nós agora somos o templo. O que era um modelo, o que era uma sombra, agora se torna realidade em nós. Então, a presença de Deus, que antes estava no tabernáculo, depois no templo, ela agora vem para dentro de nós. Nós nos tornamos casa de Deus. Veja o que diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Aqui o texto está falando de Jesus como o construtor dessa casa, dessa habitação, né? Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, cuja casa somos nós. Opa, então nós agora somos casa de Deus. Se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então, se nós confiamos, se nós cremos em Jesus, que Ele é esse caminho, então nós nos tornamos morada do Altíssimo, morada dele. Nós agora, a partir da obra de Cristo, somos o templo, somos a habitação. E o que diz Êxodo 42? Levantarás o tabernáculo. Que tabernáculo? Nós. Né? Agora, aquilo que era uma tenda, que era um lugar físico, agora somos nós, o tabernáculo. Nós fomos levantados por Jesus, fomos levantados por Ele. Através da oferta do seu corpo, do sangue derramado, nós somos levantados da morte. Lá em Efésios diz que, Efésios 2, que Deus nos ressuscitou quando nós estávamos ainda mortos nos nossos pecados e delitos. A gente estava lá, morto, não tinha vida nenhuma. E o que Deus fez? Nos ressuscitou. Através da ressurreição de Cristo, nós também fomos ressuscitados. Então, nós fomos levantados através desse sacrifício. Deus nos levanta da morte, nos põe de pé e nos leva para os seus lugares altos, para as regiões celestiais. E Cristo, Deus nos levanta, Cristo nos constrói, como diz esse texto de Hebreus. Ele nos constrói para sermos essa habitação do Senhor, para abrigarmos a presença de Deus. Então, lá no início eu li para vocês que o tabernáculo, ele é um santuário para a habitação de Deus, para encontrar-se com Deus, um lugar de encontro, né? Quando você marca um encontro com uma pessoa, onde que a gente vai se encontrar? Onde que a gente vai tomar um café? Vamos em tal lugar. Então, você vai numa cafeteria para tomar um café, né? Se você quiser comer uma massa, você vai numa cantina italiana. E a presença de Deus, o encontro com Deus era no tabernáculo. Agora, nós que somos a casa de Deus, esse encontro está dentro de nós, porque ele veio para dentro de nós. Então, ele nos levantou, Cristo nos constrói, nos torna morada do Altíssimo. A presença. O primeiro objeto construído foi a arca. Ou seja, gente, o mais importante da nossa vida, o mais importante nesse universo é a presença de Deus. Foi a primeira coisa que Deus deu a instrução para Moisés construir. Foi a arca. Por que será? A primeira coisa. Então é a nossa primeira preocupação, na verdade, tem que ser a nossa única preocupação. Se existe algo para a gente se preocupar nesse mundo, é com a presença de Deus em nós. O resto a gente não precisa se preocupar, porque se nós temos essa presença, tá tudo certo, né? Então, a presença de Deus deve ser a primeira coisa e a mais importante. E nesse lugar, o tabernáculo e nesse lugar santo onde ficava a arca, era onde ocorria
a revelação do Senhor, a manifestação dele. As maiores manifestações ali acontecia ali. A glória era tanta naquele lugar, né? Porque tinha a presença de Deus. E agora é assim também com a gente. Nós somos tabernáculo, somos a habitação do Deus vivo. E o maior lugar de encontro com ele é dentro de nós. É no interior, é num lugar íntimo. É onde a gente tem a maior manifestação do Deus vivo, é dentro de nós. É lá, naquele lugar separado que você e eu temos, lá dentro. E a maior e mais importante manifestação, a gente tem outras manifestações, tantas, né? Deus se manifesta de formas infinitas, mas a maior manifestação é dentro de você e é dentro de mim, porque é dentro de nós que a vida acontece, é dentro de nós que o Espírito está, e é esse Espírito que precisa ter vida, e é nesse Espírito que vem o Espírito de Deus e habita em nós através do Espírito, né? Assim que nós somos casa de Deus, através do Espírito. Graças a Deus. Em João 1,14 diz, né, que Jesus veio e habitou, e a tradução ali quer dizer tabernaculou. Ele tabernaculou entre nós. O desejo de Deus sempre foi estar perto, sempre foi. Jesus veio, esteve ali no meio, perto, né? E aí quando ele morreu, não é só mais perto, agora é dentro de nós. Então é assim, ó, você entrava no tabernáculo, né? Fazia o caminho todo, passava pelo sacrifício, a purificação, tinha o azeite, tinha ali várias coisas, e você chegava na presença. Jesus morreu, ele é o caminho. Nós entramos por essa fé, pela fé, né? Cremos no sacrifício de Cristo, entramos, percorremos esse caminho, chegamos à presença de Deus. Aí quando a gente chega à presença de Deus, o que acontece diante da presença dele? A presença fala assim: agora eu vou para dentro de vocês. Eu não quero só estar perto, de frente. Agora eu quero estar dentro. Então, quando a gente chega na presença do Eterno, ele fala assim: eu vou para dentro de vocês agora. A gente chega na presença e a presença vem para dentro de nós. Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu não sei você, mas eu tô exultante com essa revelação, com o que Deus fez por nós, com o amor de Deus por nós. E ele vem lá em João 14, 23, também tem um texto bastante conhecido que Jesus está falando para os discípulos, né? Olha, quem obedecer, quem tiver dentro de si as minhas palavras, quem obedecer as minhas palavras, nós quem? Ele e o Pai, viremos a ele e faremos morada. Jesus ali, antes de morrer, já estava falando: se vocês obedecerem, se vocês seguirem a minha palavra, se vocês acreditarem e confiarem em mim, eu vou fazer morada em vocês. Eu e o Pai viremos. Ai, vamos ler esse versículo, né? Vamos ler com... Olha, João 14, 23. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, quando você dá esse passo, você passa pela salvação, falei, eu creio, você chega à presença de Deus, aí ele fala: ah, então tá bom, agora eu vou habitar dentro de você. É muito maravilhoso, né? Então, gente, a arca, ela ficava nesse lugar mais reservado do tabernáculo, mais escondida, ela ficava lá, ninguém tinha acesso, né? Você e eu, como casa de Deus, nós temos esse lugar íntimo, é um lugar de encontro, é um lugar onde ele se manifesta. É nesse lugar que ele fala com você. É nesse lugar de intimidade, nesse lugar que é só seu. É o lugar da maior manifestação do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus vivo, do Altíssimo. Ele veio habitar em mim e em você. Graças a Jesus pela sua salvação. Para a gente concluir, eu quero ler com vocês 2 Crônicas 6, 18. Quando Salomão construiu o templo, ele fez uma oração muito linda de consagração do templo.
Segunda Crônica 6. Eu vou ler só aqui alguns versículos, você depois pode ler o capítulo todo, que é maravilhoso essa passagem. Diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Então, Salomão, ele está falando que Deus que um templo não cabe a presença de Deus, não serve para abrigar Deus, né? Era só um modelo, era só para a gente ir para a humanidade entendendo, falar, olha, isso aqui é um modelo do que eu quero fazer. E é interessante que a gente olha para a gente na nossa pequenez e fala, o Todo-Poderoso, eu posso conter o Todo-Poderoso? Sim, porque Paulo fala que quando nós cremos, quando nós entramos por esse caminho, nós nos tornamos um com Ele. Se somos um, Ele está dentro de nós, né? E depois disso, gente, olha que coisa maravilhosa. Depois que Salomão, no meio, né, dessa oração, nos versículos 20 e 21, diz assim, ó, que teus olhos estejam atentos dia e noite para este templo, para este lugar onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. Então Salomão, ele vai ali consagrando o templo, ele vai orando, ele vai pedindo a Deus que a bênção esteja sobre aquele lugar, né? E que as pessoas que orassem ali, que estivessem ali, realmente tivessem essa atenção do Deus Todo-Poderoso. E quando Jesus chega aqui na terra e os seus discípulos falam, ensina-nos a orar, Jesus fala o quê? Está lá em Mateus capítulo 5. Não é 5 não, gente, perdão. É capítulo 6, versículo 6. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Essa oração de Salomão, ela é muito profética, né? Porque ele está dizendo, toda oração que se fizer na tua casa, ouve, Senhor, ouve, veja aqueles que vão estar aqui buscando a tua face. E Jesus está falando, você quer verdadeiramente falar com o Pai? Entra no lugar secreto, olha, entra no lugar da presença, que é o íntimo, é o teu íntimo, é aquele lugar mais lá dentro de você. E o teu pai que vê o que é secreto. Então, o que Salomão estava pedindo lá para o templo, Jesus está aqui afirmando: se você entrar nesse lugar íntimo, aonde está a presença de Deus, Deus está vendo, Ele vê e Ele ouve e Ele te recompensará. Amém? E depois lá no 6, em 2 Crônica 6:41, o texto de Salomão, deixa eu perder aqui. Olha o que Salomão diz. 2 Crônica 6:41. Senhor Deus, levanta-te agora e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Que os teus sacerdotes sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem na tua bondade, ó Senhor Deus.
Gente, que coisa incrível a palavra de Deus. Olha o que nós estamos vendo aqui, que Salomão está falando. Vem para o lugar do teu repouso. Onde é o lugar do repouso de Deus? É dentro de você, é dentro de mim, gente. Olha que privilégio nós temos. O Senhor, quando entra dentro de nós, por que ele repousa? Porque ele se alegra com a nossa salvação, porque agora nós estamos seguros nele, nós estamos nele, e esse era o desejo dele. O desejo sempre foi habitar, Jesus veio, tabernaculou, mas aí nós cremos, ele entra dentro de nós, e aí existe esse repouso de Deus. Não é incrível isso? E esse texto lindo falando da arca, da fortaleza e que os seus sacerdotes sejam vestidos de salvação. Você é um sacerdote? Você faz parte do reino de sacerdotes? Vocês e eu estamos vestidos de salvação. Vamos agradecer a Ele. Nós somos vestidos de salvação e somos um lugar onde o nosso Deus repousa. Somos casa. É na sua casa que você repousa, que você descansa, não é? É o melhor lugar para a gente descansar, é a nossa casa. Assim é com Deus, é assim que Ele quer. Que amor! Ele quis vir morar em nós, mesmo quando a gente ainda estava morto. Ele nos olhou, Ele nos desejou quando a gente estava longe. Ele nos levanta, nos traz para perto, nos leva até a sua presença, redimidos, perdoados, purificados. Essa presença vem dentro de nós. Então você entra nesse caminho que é Jesus. E quando você chega diante da presença, a presença diz: eu vou entrar dentro de você. É muito lindo, né, gente? Amém? Graças a Deus por essa palavra. Vamos agradecer a Ele por essa salvação. Vamos agradecer a Jesus porque Ele fez tudo isso, porque Ele deu o seu corpo, né? Seja agradecido todos os dias. Agradeço pela salvação, gente. Não podemos esquecer, não. A salvação é esse bem maior, esse lugar, né? E essa maravilha, que nós nem conseguimos compreender a habitação dele dentro de nós. Só podemos agradecer. Amém? Querida, vamos orar então em cima dessa palavra, vamos agradecer a Deus, a salvação, gente, o que eu fico muito emocionada é a vida eterna. Se nós estamos aqui preparando a nossa eternidade, nós podemos já agradecer pela vida eterna na presença de Deus. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar dentro de você. Você tem certeza da sua salvação? Se você não ainda se sente insegura de que você faz parte dessa salvação, desse sacrifício de Jesus, e que você vai passar a eternidade na presença de Deus. Se você ainda se sente insegura, repita essa oração comigo, mas repita assim, vindo de dentro do seu coração, de dentro da sua vontade. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, eu te convido a ser meu Salvador, eu te recebo, seja Senhor da minha vida. Eu te reconheço como único caminho, verdade e vida até Deus. E você que já tem certeza que vai passar a eternidade na presença de Deus, vamos agradecer. Querido Deus, nós agradecemos o teu plano maravilhoso de nos reconectar contigo, de nos comprar de novo para ti, através do sacrifício de Jesus. E hoje, com a ressurreição do Senhor Jesus, tendo o Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, ainda você, de uma forma sobrenatural, se manifesta dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Nós te agradecemos não só pela salvação, pela vida eterna, mas nós te agradecemos pela obediência do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Jesus, por ele aceitar ser o sacrifício no meu lugar, pelo meu pecado e ser o meu Salvador. Eu te dou graças
eu te ofereço o meu sacrifício de gratidão por tão grande bondade sua, por tão grande bênção tua. Nós estaremos na eternidade contigo, e além de termos a eternidade contigo, ainda nós podemos ter a vida abundante tua aqui na terra. Espírito Santo nos dirige de tal forma que nós possamos desfrutar de todo o bem que você planejou para nós vivermos aqui ainda neste tempo. Te damos graças, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Su. Graças a Deus. Muito bom, né, gente? A palavra de Deus. Coisa maravilhosa. A gente se alegra na salvação do Senhor, né? E, e assim, não podemos esquecer, agradecemos por tudo, né? Mas a salvação é nosso bem maior. Amém, queridos? Então, você ainda pode deixar aí o seu comentário, tá bom? E pense nisso ao longo do dia hoje, né? Nessa salvação. A sua alma vai se alegrar, você vai esquecer as dificuldades, você vai olhar para as dificuldades com outro olhar, né? Porque você está em Cristo. Graças a Deus. E amanhã a gente está de volta, então, aqui na plataforma do YouTube. E chame as pessoas, convide, envie o link, tá? A gente procura sempre enviar com um dia de antecedência, e aí vocês têm a chance também de estar encaminhando, estar chamando as pessoas. Amém? Minha Gente, linda, vamos dar o nosso bom dia para essa equipe maravilhosa que está todos os meses aqui conosco e que está novamente aqui. Bom dia, Eda, Maria Sutério. Ai, que delícia ter você aqui, minha linda. Pastora Maria Ivoneide, chefe de equipe, hein? Ela que orou por nós hoje. Que coisa linda. Bom dia, Marili, Eda, já falei bom dia, Tamires, Maria Isabel, Rosalina, farmacêutica em casa. Olha, como boa farmacêutica, ela foi tomando as providências, foi fazendo uma ponte de comunicação conosco hoje. Foi uma manhã muito abençoada, muito abençoada. Vamos ver quem mais. Essas queridas que sempre estão conosco. E você que continuará nos vendo, nos ouvindo aí pelo restante do dia, seja bem-vinda. Amanhã, então, nós temos a participação da Rosalina, falando, dando graças a Deus pela saúde. E você que está aí, gozando de saúde, esteja aqui conosco amanhã, agradecendo, porque Deus tem saúde para nós durante esse mês de julho. Até amanhã, Deus abençoe a todas. E até mais, não, Su? Até logo mais, às 1h15, nós estamos aqui meditando no livro. hoje nós vamos fazer em outro horário. Eu vou mandar para vocês. Daqui a pouco vou só tentar resolver essa situação do celular e eu mando para vocês o Tudo horário bem, que a gente vai fazer a live hoje, tá bom? tudo. Então tá bom, gente. Um grande beijo a todos, boa tarde para vocês. Quem for ver depois esse vídeo, que você se alegre no Senhor. Se você não conhece Jesus, renda sua vida a Ele, como a Elia que orou, e entregue sua vida, que é a melhor coisa, é a melhor decisão que você vai fazer. Amém? Um beijo, gente. Tenha uma excelente tarde, um excelente dia.